FM Network. Salve, salve amigos do Hardcount Podcast, estamos chegando para o episódio 275, agora para analisar a AFC East. Eu, Ademir Júnior, ao lado do meu grande parceiro Fabio Naldino Bado, vamos falar dessa divisão aí, o qual eu tenho um certo ranço com um time que vocês quase não devem ter percebido, quem já nos acompanha, e tem um que eu até gosto muito ali, que espero que, caso o Broncos não faça parte dele, ele possa ser o vencedor aí. Mas antes de começar, Bado, seja bem-vindo, dê seu alô para a galera. Vamos lá, Deminha, estamos acabando aí a passagem pelas divisões, até porque a temporada está batendo na porta aí, precisamos acabar logo esse negócio, né? Senão não vai dar tempo. Mas vamos que vamos falar da AFC East aí, que acho que tem bastante time competitivo. Bastante não, né? Metade competitivo, metade não é competitivo, podemos dizer assim. Exatamente. Mas antes de começar, pedir para você que está chegando agora aí no nosso canal, clica ali, no like para ajudar aí a divulgar a nossa palavra. Também se inscreve no canal para quando tiver atualização você tá por dentro. Segue a nossa página lá no Instagram e também nosso Spotify para estar a gente cada vez aí aumentando a nossa audiência e poder interagir com vocês que curtem NFL. E como eu falei alguns episódios atrás, mais para frente a gente vai falar de FABR ali, quando a gente tiver com a programação daí sim semanal. Agora como estamos com 2 episódios aí por semana para cumprir o cronograma, fica meio complicado de falar da FABR, mas é isso aí. Então, sem mais delongas, Baldo? Vamos entrar no assunto, na pauta da AFC East. Começar aqui a analisar o atual campeão da divisão, que é o New England Patriots, Equipe que fica localizada a 40 minutos da minha casa, pouco mais aí de 20 milhas de distância. Fez uma campanha 14-3 ano passado, foi derrotado no Super Bowl aí pelo Seattle Seahawks. Derrotado não, foi amassado, podemos dizer assim, tomou uma surra sem precedentes, Bado? E no draft ele foi lá tentar corrigir algumas coisas, como a posição de tackle, com o Caleb Lomo, draftado na primeira rodada. Na segunda rodada draftou um edge, o Gabe Jacas, belo nome, por sinal, e um tight end de terceira rodada, aí, o Eli Harridon. Esses foram aí os de maior impacto. Mas o maior impacto, na verdade, veio através da off-season, Bado? Uma troca com o Eagles, onde ele adquiriu ali o A.J. Brown. Também pegou o wide receiver mais veterano na liga, o Romeo Doubs, que estava lá no Packers. Trouxe o outro tackle, o Elijah Vera Tucker, que estava no Jets. Draymond Jones, edge. Red Gilliam, fullback, do rival Bills. E Kevin Byard, safety. Em contrapartida, perdeu aí Gary Bradbury, center, Martin Mapo, linebacker, Clevon Chason, linebacker, Stephon Diggs, receiver, Kyrie Stonga, defensive tackle e o Jalen Hawkins, safety. Muitas aquisições aí, Bado? Especialmente na parte ofensiva, para tentar proteger o Drake May, Bado? Também para tentar dar peças para ele e ver o que esse ataque aí pode fazer nesse ano, onde, já dando meu pequeno spoiler, para mim a tabela é pouco não, muito mais complicada do que a tabela que o Patriots teve ano passado, onde conseguiu chegar aí no Super Bowl. O que você me diz dessas aquisições? Você acha que a equipe melhora ou mantém o nível? Como que você vê essas movimentações aí, para depois a gente estar passando aí o line-up aí dos Patriots provável para a temporada? Cara, eu acho que melhora, e única e exclusivamente por causa do A.J. Brown, que acho que é o cara que faltava nesse ataque aí.
em relação ao que se tinha no passado, né? Que existia uma série de receivers ali que nenhum era o cara, né? Podemos dizer assim. E agora o Drake May vai ter o seu BFF ali para ser o cara que ele vai alimentar durante o jogo todo, imagino eu, né? O A.J. Brown também acho que estava um pouco desgastado lá em Filadélfia. Não me parece que ele tenha arrumado confusão, mas que ele tenha deixado claro que queria sair. E saiu para um lugar, acho que de um lugar bom, né? O Drake May, acho que é um QB, já mostrou ser bastante capaz. Ano passado teve até um papo que a gente discorda aqui nesse podcast, né, Neminha? Sobre ele ser MVP, que muito na carona do desempenho do time facilitado por um calendário muito fácil, mas mostra que ele também cumpriu bem o seu papel, à exceção dos jogos finais da temporada, que daí de fato ele foi bem exposto. E aí o que o Patriots tem que fazer é tentar construir ao redor dele, e acho que dar um receiver do calibre do A.J. Brown, eu acho que é fundamental. Eu particularmente acredito bastante no A.J. Brown, acho que ele pode ter uma temporada bem explosiva, e por ser esse cara que claramente é o jogador que vai ter mais volume nesse ataque aéreo aí, com as outras opções sendo bem mais complementares, né? Então eu acho que sim, um bom movimento, e eu acho que pode ser um movimento que vai fazer o Drake May dar esse step up que precisa, mostrou que precisa, né? Nos finais dos jogos do ano passado mostrou que ele ia precisar dar um passo além. Eu acho que com as mesmas armas eles teriam um pouco de dificuldade de fazer isso. Com o A.J. Brown, eu acredito bem que isso vai acontecer. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, não sei se é muito levado a meu hate com a equipe do Patriots aí, com essa campanha de tentar jogar na goela da gente que Drake May é o novo Tom Brady aí, ou algo próximo disso, pela franquia do Patriots. Eu acho assim, a principal mudança, o principal problema no ano passado ali, a gente viu no Super Bowl, foi a questão ali do Will Campbell left tackle, né? E daí eles draftaram na primeira rodada o Caleb Long. Olhando o depth chart hoje, o Caleb Long é a terceira opção para right tackle, ou seja, confesso que não entendi muito bem qual a lógica de você pegar, né, um cara que supostamente era para suprir ali o Will Campbell, que foi muito mal nos playoffs, muito exposto, o papo de até mover ele para guard, enfim, não entendi. Então, passando aí os prováveis titulares do Patriots hoje, aí, segundo a gente pesquisou, né? O Drake May, Ramondre Stevenson, A.J. Brown, Demario Douglas e Romeo Doubs, e Hunter Henry, o tight end. Daí o Will Campbell continua como left tackle, o Elijah Vera Tucker veio para left guard, Jerry Wilson center, Mike Oneno right guard e Morgan Moses right tackle. Olhando assim, cara, a linha ofensiva, beleza. Entrou ali o Elijah Vera Tucker, um center novo, basicamente, né, no lugar do Bradbury. Mas o problema que é o left tackle, o Will Campbell, que foi muito mal, continua lá, Bado. Daí eu fico me questionando, cara, né? O que eu acho, cara, dessa questão do Caleb Long? Eu acho que tem duas questões. Pode ser aquela situação deles estarem vendo uma transição nesse ano ali, até na questão física, às vezes, que às vezes os caras veem, ó, esse cara precisa dar uma bulcada aí, precisa crescer um pouco, e quem sabe vai tirar o primeiro ano aí para isso, né? Ou até ele entrando na rotação de outras posições, começando por guard e tal, e sabe como é que é a linha ofensiva, né, cara? É uma das posições que mais tem contusão, então é bem possível que ele ao longo da temporada vá entrando aí em outras posições da linha, não sei qual é o plano, né? Mas possivelmente ou eles estão mapeando para ele substituir o Morgan Moses, ou mudar o Morgan Moses de posição no ano que vem. Eu acho que o Will Campbell, esse experimento ainda vai levar um tempo de mim. Acho que eles não vão largar a mão tão rápido assim, pelo investimento que foi feito na posição. Ele foi quarto overall, se não me engano, terceiro ou quarto, não sei. Então eu também acho ele esquisito, acho fraco, né? Fraco, digo, não tecnicamente, mas fisicamente mesmo, para enfrentar os DEs e os outside linebackers que ele tem que bloquear ali. Então pode ser um plano, quem sabe, até com lição aprendida, porque ele é Blomo, né, Nemi? De pegar o cara e às vezes dar uma preparada melhor física nele antes de botar ele nos leões. Mas daí eu tô achando que essa campanha do Drake May aí virar, mesmo com o J. Brown, vai esquisitar aí, cara, porque ele vai sofrer aí, porque a tabela esse ano é bem mais complicada. Bom, do lado defensivo, Bado, projeção do Patriots, Christian Barmore, defensive end,
Corey Durden, nose tackle, Milton Williams, outro desse gente, uma base 3-4. Harold Landry, Christian Ellis, Robert Spillane, Raymond Jones são os linebackers. Christian Gonzalez e Carlton Davis, os cornerbacks. Marcus Jones é o nickelback. E Craig Woodson e Kevin Byard são os safeties. É uma defesa que mudou bastante, especialmente os linebackers, né? Chegou aí o Christian Ellis, que veio lá do Falcons, Raymond Jones por fora ali, para suprir o Clavon Chason, né? É uma defesa forte, não dá para falar que não. Eu acho que essa defesa continua sendo aí uma das melhores da liga e que pode aí ajudar esse ataque contendo os adversários, porque vai precisar, né? Terceira vez que eu tô falando aqui que a tabela é difícil do Patriots, eu acho que vai precisar de um balanceamento aí, claramente eles têm 4 jogos que são uma mata dentro da divisão, né? Que é obrigação ganhar, né? Que é o Jets e o Dolphins, né? Tipo, tem que entrar com esse pensamento para vencer já 4 vitórias. Não pode perder. Pode e negociar. Depois... exato. Depois tem que ver o que faz. Mas essa defesa é bem capaz de conseguir dar essa sustentação, né, Bado, pro Patriots, né? Sem dúvida, cara. Defesa é algo que não preocupa, ainda mais com o mano técnico que tem. Então, acho que é um pilar importante desse time. E eu acho que, cara, a torcida do Patriots assinaria, falando assim, continuamos com a defesa no nível parecido que a gente tinha no ano passado, uma defesa forte. E no ataque a gente vai dar uma arma potente pro Drake May. Vocês assinam embaixo aqui? É só isso que a gente vai fazer. Galera, assinaria, eu acho que ficaria confiante. Então, acho que os movimentos que foram feitos levaram a essa condição e eu não vejo por que muito pessimismo, apesar de que esse step-up vai ter que rolar, como a gente falou aqui, porque a tabela de fato é complicada, pelo que eu estou vendo aqui. Tem, além dos adversários de divisão, tem Seattle, Pittsburgh, Jacksonville, todos os times de playoffs do ano passado, né? Tem o Raiders, que dá para encarar, né? Mas Chicago também é um time forte agora, né? Que já mostrou isso. Detroit, Green Bay, jogos difíceis. E também enfrenta a nossa divisão, podemos dizer assim, né, minha? Chargers, Kansas City, Denver. Então, jogos complicados aí. De fato, uma tabela bem complicada, tirando os 4 jogos contra Dolphins e Jets e o Raiders, né, cara? O restante não tem jogo ali ganho, não, né? Mas o Raiders, mesmo assim, ano passado aqui em Foxborough, eles perderam. É mesmo? Não lembrava disso, então. Então, não é tão fácil assim, né? Um dos poucos times que eles perderam, que perderam o quê? 3 jogos regular? Isso? Exato, perdeu 3 jogos e perdeu pro Raiders, cara. Pra você ver o negócio, né? Enfim. Mas é isso. Vamos ver o que esse time pode fazer. Eu, né, tenho esse reiterismo aí, cara. Então... Eles perderam Raiders, Pittsburgh e Buffalo, né? Pittsburgh enfrenta de novo esse ano, né? Pittsburgh também não é lá as coisas, né, cara? Mas foi pros playoffs. Né? Não, sim. Mas, né, 2 times ali que você pegar... E Buffalo que eles splitaram, né? Ganharam uma e perderam outra. Exatamente. Então, vamos ver como é que vai ser aí, mas depois a gente vai falar lá no outro episódio, antes dessa temporada, das projeções, daí eu falo um pouquinho mal do Patriots ali, né, para corroborar tudo que eu já venho falando em alguns episódios aí. Próximo da fila, Bado, vamos ver o que nós temos aqui, é o Buffalo Bills, né? Diferente do Patriots, cara, o Buffalo Bills é uma equipe que eu tenho um certo carinho, cara. Não sei se é porque eu sou bem fã do Josh Allen aí, né, cara? Enfim, mas é uma equipe que tem uma torcida espetacular, um estádio novo agora, enfim. Buffalo Bills, 12-5 na temporada passada, eliminado no Division Round por Broncos, lá em Mile High. Draftou TJ Parker, edge na segunda rodada, e Davidson Igbinosun, cornerback de segunda rodada. No off-season, aí também foi atrás de uma peça, né, de um receiver pro Josh Allen, assim como o Patriots fez aí com o Edival. Mas só que ao menos, né? O DJ Moore, né, o wide receiver. Mas, cara, ele é um receiver sólido, não dá para falar que não é, né? Bradley Chubb, edge, D. Alford, cornerback, CJ Gardner-Johnson, safety, Lloyd Cushenberg, center e Michael Dana, edge. Foram as principais aquisições aí do Buffalo Bills.
Perdeu David Edwards, offensive line, Red Gilliam, fullback, Darnell Savage, safety, AJ Epenesa, edge, Taylor Rapp, safety, Joey Bosa, edge, Larry Ogunjobi, DT, Matt Milano, linebacker, Davis White, cornerback, Jordan Poyer, safety, Shaq Thompson, linebacker. Muitas mudanças no Buffalo Bills, especialmente na parte defensiva, né, Bado? E claramente numa parte onde a gente já via observando e falando já umas 2 temporadas que é o ponto fraco da equipe, né, Bado? A defesa. Que volta e meia se envolve em um jogo de tiroteio ali, né? Como foi contra a Chiefs já, né? Como foi contra o próprio Broncos, né? Que ele foi eliminado no overtime. E a defesa não aguentava, né, cara? Aguentava, não conseguia fazer a diferença para vencer o jogo, né? Digamos assim, já que muito se espera do Josh Allen e sobrecarrega ele, né? E daí caiu o peso nas costas dele, sendo que uma defesa era tenebrosa. Essas movimentações e essas chegadas ali com Bradley Chubb, Lee Offer, o CJ Gardner-Johnson, você acha que consegue dar um upgrade? Acho que sim, né, minha? Acho que não é um negócio assim, meu Deus, vai mudar da água para o vinho. Eu acho que é aí que tá, acho que precisa evoluir bem, né? Mas traz algumas lideranças veteranas, né, Niminha? Podemos dizer assim, né? Que acho que é importante ali, principalmente quando o negócio aperta ali, jogo de playoff e tal, os caras mais experientes acho que são importantes nesse momento, além do talento dos jovens também ter espaço, né? Então, acho que sim, acho que é um setor que precisava mexer. Você falou do DJ Moore aí também, eu tenho minhas ressalvas, acho que é um cara aí que foi draftado com uma expectativa que ele acabou nunca atingindo ali, né, por ser um receiver de first round e tudo mais, me parece ser um cara muito mais feito para ser um wide 2 ali atrás, de um cara que vai ter mais volume, ele ser um bom complemento do que ser esse receiver número 1 aí. Então vamos ver como é que vai ser se vai ser esse trio aí que o Bills de fato vai utilizar, esse que está na tela, se vai ter mais rotação ali com Josh Palmer, que também tem o nosso querido Mecolé, né, Mecole Hardman tá no elenco. Vamos ver o que vai ser aí, mas de fato não é um trio de receivers assim que, pô, vai, acho que mudar muito o Josh Allen, até porque assim, né, cara, a gente já viu que o Josh Allen não precisa de grandes receivers para render, né? Ele é o cara que vai ser o ataque inteiro nos ombros dele, correndo, lançando, e até eu acho que ele melhorou de produção, né, Neminha? Quando ele parou de ter esse receiver que ele tinha que manter feliz, que era o caso do Stephon Diggs, né? Com o número de catches por jogo ali, porque eu acho que ele funciona melhor assim, ele sendo a grande estrela, ele é o cara que vai correr quando quer correr, sem se preocupar muito com essa questão de vaidade, e vai usar os receivers bem espalhados e o cara que está aberto ali, podemos dizer assim, para fazer o ataque mexer, né? Então, acho que é mais uma peça, um quebra-cabeça ali que é complementar em relação ao Josh Allen. Não acho que vai ser diferente do que eu estava falando do A.J. Brown, que acho que chega para ser uma grande estrela. Acho que o DJ Moore, por exemplo, não está nem perto desse mesmo patamar, eu acho, de importância para o time. Exatamente. Vamos passar aqui, então, a projeção. Josh Allen, James Cook, DJ Moore, Keon Coleman, Khalil Shakir, os receivers, Dalton Kincaid, tight end, John Dawkins, Alec Anderson, Conor McGovern, Osiris Torrance e Spencer Brown, a linha ofensiva. É uma linha ofensiva já conhecida, uma linha ofensiva que agora a tendência é melhorar, né? Já por ter um pouco mais de química, para tentar dar um pouco mais de proteção aí pro Josh Allen, né? Espero que sim, porque o Josh Allen, eu tenho ele em várias ligas de fantasy, para quem joga aí, eu tenho várias ligas aí que eu apostei nele com minha pique de segunda rodada, inclusive, fui bem alto nele, então espero que funcione. Junto com essa rotação que você falou ali, Joshua Palmer, o Mecolé, né? Tem o Dawson Knox, outro Tyrande que é bem envolvido, então o próprio Ray Davis, né? O running back, quando entra, recebe passe ali, foi bem fundamental no final da temporada passada. Então eu espero que o ataque aí, de fato, consiga ser dinâmico, né? Como a gente espera. Acho que você também espera a mesma coisa, né, mano? Sem dúvida, não espero que o ataque vai perder, até porque manteve, né, o ex-coordenador ofensivo como head coach, então o sistema é o mesmo e eu acho que não tem muito o que mexer, não, porque é um ataque que o Josh Allen, inclusive o Josh Allen foi MVP quando que foi? Ano passado? Não, retrasado, né? Ano Retrasado, passado né? foi o Matthew Stafford, né?
retrasado nesse sistema. Então, acho que não tem muito por que mexer, não. Mais mexer peças, tentar dar um upgrade aqui e ali, mas eu acho que é tudo para ser ainda o grande, assim como tem que ser, né? Com o QB do nível dele, tem que ser o foco no ataque mesmo para carregar esse time. Exatamente. E do lado defensivo da bola, temos ali uma defesa 3-4, com o TJ Sanders e Ed Oliver sendo os jogadores por fora. O Dion Walker é o nose tackle. Os linebackers, Greg Rousseau fazendo o outside, assim como o Bradley Chubb do outro lado. Por dentro, o Dorian Williams e o Terrell Bernard. Cornerbacks, Maxwell Hairston e Christian Benford. Gino Stone, Cole Bishop são os safeties. E o CJ Gardner-Johnson entra aí como o níquel da equipe. Uma secundária que o Maxwell Hairston foi derrotado no ano passado, né? E agora com o CJ Gardner chegando, cara, dá na minha visão, uma certa melhora, né? Eu acho que era um ponto bem fraco da equipe do Buffalo Bills. Acho que tem um certo valor agora, né? Assim como também ali os outside linebackers com a chegada do Bradley Chubb, né? Para fazer o par ali com o Greg Rousseau. Então, acho que essa defesa agora começa a ter um pouco cara de defesa mais forte, né, Bado? De sair daquele meio de tabela ali, tentar barganhar ali um top 10, aí alguma coisa assim, para de fato dar um suporte maior aí para a equipe de Buffalo, né? Tem bons valores já, né? Com o Ed Oliver, que por sinal tá passando por um drama pessoal pesado ali, né? Daí também com os dois outside linebackers aí, com Greg Rousseau e Bradley Chubb. Enfim, secundária que eu acho que acho que poderia melhorar, né? Se nem Gardner Johnson é o nome mais conhecido aí dessa galera, mas é um cara já também que já está com bastante milhagem aí nas costas para um jogador da secundária, né? Então, enfim, vamos ver se a pressão, só que o melhor amigo da secundária é uma boa pressão no QB adversário, né? Então, pode ser que aí que seja o foco da defesa de Buffalo. Exatamente. Essa questão do Ed Oliver aí vai acabar pesando um pouco para ver como é que vai ser, né, Bado? Para quem não sabe, o Ed Oliver perdeu o filho aí recentemente, filho, acho que 4 anos, né? Se eu não estou enganado, era um filho novo aí. Então, é algo que às vezes pode impactar de forma negativa no jogador, né? Tá, Então, sem dúvida nenhuma. Vamos ver quando que o cara vai conseguir pensar em futebol novamente depois de uma tragédia absurda dessa que não dá nem para ter ideia de como que é, né? Exatamente, mas ainda está ali listado como titular, né? Então por isso a gente colocou na tela. Bora pro próximo time, Bado, que aí fez a Agora famosa... começou a desgraceira, né, Neminho? Era um time que tinha um certo potencial alguns anos atrás, né? E de repente derreteu, cara, e entrou em liquidação, vendeu todo mundo, né? Que é o Miami Dolphins, né? Ou seja, fez uma campanha até digna ano passado, um 7-10, né, Bado? Não dá para falar que foi uma campanha horrorosa, né? Comparado a outros times aí na liga, foi eliminado para regular, obviamente. Mas chegou no off-season, cara, resolveu abraçar ali um rebuilding absurdo, né? Com a dispensa do Tua Tagovailoa, assumindo, né, um prejuízo no salary cap, igual o Broncos fez na época do Russell Wilson. Foi o que o Miami Dolphins aparentemente pensou em fazer agora, né? Então, o Miami Dolphins que no draft, né, como teve bastante escolha, especialmente na primeira rodada, aí, quando trocou o Jalen Waddle lá para o Broncos. Então, draftou o Caden Proctor. Lá vem o Bado falar que é nome de remédio de alguma coisa aí. Nome Eu tô aguardando. de pomada de hemorroida de mim. Se sabe é porque usa, né? Mas enfim. Chris Johnson não é aquele, né, Ou sou cara? bem informado apenas. Tem isso. Aí o ouvinte que vai decidir o que ele escolhe, né, cara? Para julgar. O Chris Johnson, que não é aquele, Bado. Inclusive o Chris Johnson, que é aquele, também é outro que está passando por um momento bem delicado, né, Bado? Com uma doença. Sim, tá com ALS, né? Tá com aquela doença Isso. degenerativa mesma que a gente teve lá com o Steve Gleason, com outros jogadores também, né? Que é uma doença que, querendo ou não, posso estar falando besteira aqui de minha, mas existe um estudo de correlação com os impactos do futebol nisso, né?
Foi o que falaram e infelizmente também tem um certo, digamos assim, prazo de validade, né? Então, inclusive, diz que os médicos já falaram pro Chris Johnson lá e a esposa já se organizarem, enfim, então esse sim tá com um momento bem complicado, inclusive tá rolando... CJ2K, né? Conhecido dessa forma por ter feito uma temporada de 2.000 jardas, um dos poucos atletas na história da liga que tem esse feito. Exato, inclusive tá até rolando aqueles Ice Bucket Challenge lá, né, que até o próprio Godel participou lá e tal, e para campanha em prol aí dessa doença Pesquisa aí, sobre aí, enfim. galera. E o Chris Johnson, mesmo nome, né? Mas porém cornerback, também na primeira rodada foi outra escolha aí do Miami Dolphins. Jacob Rodrigues, esse você conhece bem, linebacker, né? Segunda rodada, de Texas Tech. Caleb Douglas, wide receiver de terceira rodada. Will Texas Tech também. Caleb Douglas? Sim. Caraca, venderam alguma E coisa tá errada. surpreendendo no training camp, pelo jeito. Já tá listado como titular e é o cara que mais se destacou nos jogos de pré-temporada até agora. Aí tá... mas, pô, já vamos. Tem isso, né, cara? Esses times aí que estão completamente depenados abrem espaço para esses caras jovens que em times mais fortes não teriam, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho. Nós já vamos chegar lá porque ele é titular. Mas o J-Rod ainda não está listado como titular aí, né? Então provavelmente vai estar ralando aí nessa temporada aí para buscar espaço junto do Jordan Brooks, também no Texas Tech, por sinal. Exato. Aí o Caleb Douglas, wide receiver, né? O Will Kakmarek, tight end, terceira rodada, e o Chris Bell, outro wide receiver de terceira rodada. Na off-season, cara, na off-season ele adquiriu um monte de gente, pá. Eu tava olhando tudo com um contrato de 1 ano barato, cara, porque claramente a bucha que tem dinheiro mesmo. Não sei qual que é o plano, mas tá com cara disso, né? Não tem outro, né? É o Kaden Wallace, Teco, Malik Williams, quarterback, que aí que gastaram mal, na minha opinião, a gente vai falar disso. Greg Dulcich, tight end, Willie Gay Jr., linebacker, Joshua Wush, edge, Jalen Tober, wide receiver, Tutu Eto, wide receiver, Marco Wilson, quarterback. Cara, fizeram uma lista de um monte de jogador veterano e mediano para ruim e falaram, vou abraçar vocês aqui, 1 milhãozinho e pouco de contrato para cada um, porque já temos 60 milhões, acho, de prejuízo com o glorioso Tua lá, que foi embora, e mais o contrato que deram para o Malik Williams, enfim. Nas perdas, Bado, Jalen Waddle, receiver, que foi para o Broncos, Minka Fitzpatrick, safety, Bradley Chubb, edge, Cole Strange, offensive guard, Larry Borom, right tackle, Alec Ingold, fullback, Russell Douglas, cornerback, o Tua Tagovailoa, né, quarterback, Tyreek Hill, wide receiver, James Daniels, guard, e Liam Eichenberg, guard. Ou seja, saiu todo mundo que tinha contrato alto, né? Os melhores jogadores todos nessa lista. Tinha que... Estourou a bomba, né, do Tua. Tirando aí, porque... o coitado do Devon Achane, que ficou aí sozinho, desamparado, né? O resto foi todo mundo embora. Não tem nem como te perguntar o que você espera com essa movimentação, porque todo mundo é clara, né? Para todo mundo. Acho que qualquer pessoa, né, Bado, que não acompanha muito a NFL e tal, sabe que o Miami Dolphins, essa temporada, vem para uma temporada, tipo, tanking. Não tem o que fazer, né? Não cara, vai chegar... Eu acho que se for isso, Deminha, é uma posição mais respeitável do que, quem sabe, o Jeff Hafley, o novo GM lá que vieram do Packers, estarem achando que dá para fazer um elenco estilo Packers, do que eles tinham lá, né, com jogadores mais construindo pelo draft, com jogadores não tão cobiçados em free agency, né, para fazer um elenco mais de no-names, assim, mas que dentro de um sistema funciona, porque é muito pouco talento, né, Nemi? Então eu acho que deve ser alguma estratégia de tanking, até pelos movimentos de saída de caras que eram os melhores, né? Então, assim... só que, cara, vamos ver o quão ruim vai ser isso aí, né? Porque a gente sabe, né, que dono de time da NFL não dá para confiar muito. É meio futebol brasileiro, a parada nesse aspecto, assim, né? Quando passa uma vergonha muito grande, os caras às vezes mudam de ideia rapidinho, né? Começa a perder dinheiro ali, a torcida começa a não comprar mais os season tickets, o negócio começa a azedar, ele já, vou precisar fazer um movimento aqui, nem que seja para acender uma pequena chama ali para a galera ter esperança, né? De fato, é um elenco muito fraco, né? Então, vamos ver esses rookies aí. Tava falando do Caleb Douglas, o Jacob Rodrigues também, os caras que eu acompanhei bastante. Jordan Brooks era um monstro absurdo e tá tendo uma carreira legal também na NFL aí, depois da primeira passagem em Seattle,
mais ou menos. O J-Rod é um cara assim, ele é excelente, ele é muito bom, principalmente naquele punch da bola para criar fumbles, né? Ele faz isso assim com excelência. Só que é um cara menor, né? Então eu acho que, assim como a gente estava falando anteriormente do Caleb Lomo, né, em New England, pode ser, quem sabe, uma temporada para fazer o cara crescer, ganhar um pouco mais de massa para estar pronto fisicamente quando for entrar em campo, sabe? Acho que pode ser algo nessa linha. Então, vamos passar os titulares aqui do ataque, primeiramente. Malik Willis, quarterback. Devon Achane, única peça que a gente pode ter valor aí, para quem joga fantasy. Malik Washington, wide receiver. Jerry Tolbert, outro wide receiver. Caleb Douglas é o terceiro. Greg Dulcich, tight end. É absurdo esse cara ser titular em algum time da NFL. Patrick Poe, left tackle. Caden Proctor, left guard. Aaron Brewer, center. Jonas Savannah, right guard. E Austin Jackson, right tackle. Essa é a escalação aí do nosso glorioso Miami Dolphins. Você falou de questão de season ticket ali e tal, mas, cara, o complexo lá do estádio do Hard Rock Café Stadium, cara, tem evento para tudo que é lado. Não sei se é tudo responsabilidade do dono do Miami Dolphins ou não, né? Mas tem Fórmula 1, tem o aberto de tênis, tem mil e uma coisa lá. Acho que se for o mesmo dono, cara, confesso que o futebol para ele hoje é secundário, né? Com esse tipo de prejuízo que ele assumiu aí com o Tua, né? Que foi dispensado ali para poder fazer essa montagem de time aí com um monte de jogador barato que o ano que vem não vai estar aí no time, né? A não sei que faça uma temporada muito estrondosa, né, Bala? Por exemplo, cara, olhando assim nomes de jogador assim no ataque, o Jerry Tolbert jogou no Cowboys, né? Eventualmente, quando ele jogou, até que ele não foi um péssimo receiver, até que foi ok. Quem sabe seja a oportunidade dele barganhar aí um contratinho longo, né? Uma posição um pouco mais de valor, né? Claro, depende muito do Malik Willis passar a bola. Que daí, Bado, você que é o cara da posição, eu particularmente não, cara, não me convence o Malik Willis. E acho que esses 3 anos que deram de contrato ali foi erro igual o Geno Smith lá na época do Raiders. O que você me disse? Eu acho uma péssima escolha também, né, Nemi? Eu acho que precisava seguir em frente do Tua, acho que não tinha. Precisava ter investido em algo, ou draft, ou algum, nem que fosse um QB mais veterano ali, que pudesse suprir um pouco desse gap de um ano aí, quem sabe. Mas aí, Deminha, tudo vai girar em torno do que é o plano do Dolphins para essa temporada, né? Se for um plano de fato não estar muito ligando para o desempenho e tentar acumular picks e tentar combar isso com uma posição boa de draft ano que vem, para daí começar a reconstruir, pode ser que o Malik Willis seja o cara certo para isso, né? Mas, de fato, um cara que você vai pensar ele como sendo o QB do futuro da franquia, eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse. E os reportes aí do training camp também não são os melhores, né? Então, acho que a escolha é bem estranha com esse dinheiro que deram para ele aí mesmo, com tão poucos starts na carreira, totalmente empolgados ali com uma temporada do ano passado, que esses caras estavam lá, acompanharam como é que foi provavelmente a ética de trabalho dele fora, devem gostar disso, né? E devem também ter gostado das atuações dele, apesar de ter sido ali uma amostragem muito pequena. Mas, enfim, é o que tem. Acho que as opções de banco também não tendem a não ameaçar muito, né? Tem ali o Quinn Ewers, o Cam Miller, o Mark Gronowski. Então, ninguém que vá também falar, pô, temos uma polêmica aqui, temos um debate sobre quem deve ser. Acho que uma situação bem ruim aí. Do elenco todo do Dolphins, não só essa posição, né, Nimi? Exato. Lado defensivo, então. Chop Robinson, defensive end. Kent Grant, tackle. Zach Sealer, outro defensive tackle. E Josh Ushi, o defensive end. Jordan Brooks, Tyrell Dodson e Trey Moore são os linebackers. Jason Marshall Jr., cornerback. E Juju Brents, cornerback 2. Safeties, Dante Trader Jr., Zane Anderson e o Chris Johnson aí chegando como o níquel. Cara, defesa... Tem ali o Jordan Brooks, o Tyrell Dodson, Chop Robinson e acabou, né? Estou vendo aqui, Neminha, que deve ser uma atualização recente aqui, mas que o Trey Moore está listado como out aqui. Não sei se é uma contusão séria, mas ele está como out, como o último depth chart no momento, né? Então não sei se foi uma contusão grave aí,
ou não. O Trey Mas está o Moore, Willie quem que tá Gay no Jr. lugar? no lugar, Willie Gay Jr. no Ah, lugar dele aí como titular. E o Jacob Rodrigues, que a gente falou, ele está como segundo na posição ali do Tyrell Dodson. bom, o Willie Gay Jr. venceu o Super Bowl já, né, pelo Chiefs, né? Então já tem uma certa experiência. Não que não que vá valer muito, né, Bado? Não é em todo caso. Mas é bom jogador. Eu Né, gostava assim, dele no Chiefs. mas assim, cara, o front seven ali olhando assim, cara, me parece até razoável, sabe? Não é algo que você possa falar, pô, vai ser tranquilo de você atropelar. Já a secundária, confesso, cara, que não conheço absolutamente ninguém, cara. Acho que uma secundária nova, diferente, pode surpreender todo mundo, mas duvido muito. Eu É, acho que de for fato. pela linha do tanking ali, acho que né, a equipe vai tentar angariar capital alto aí e tal, e tentar fazer esse rebuilding aí, para daí sim fazer, né, o que o outro time que a gente vai falar na sequência fez. Algo mais adicionado, Dolphins, ou podemos pular para o Jets, Bado? Podemos pular, Demi. Então vamos pular para a equipe do New York Jets, que foi a última equipe, né, da divisão no ano passado. 3-14, eliminado na temporada regular, obviamente. Draftou David Bailey, edge de primeira rodada. Você conhece, né, mano? Conheço, excelente jogador. Jogou Kenyon, um ano no Texas Tech depois de ter feito boa parte da carreira em Stanford, né? E já meteu o primeiro sack dele na pré-temporada e no jogo passado. maravilha. Kenyon Sadiq, Tyrene de primeira rodada também. Omar Cooper Jr., wide receiver de Indiana, primeira rodada também. Uma troca, né, que subiu. DeAngelo Pontes, cornerback, segunda rodada. Foram as principais movimentações no draft do Jets. Na off-season, Tyvondre Sweat, defensive tackle. Jimmy Smith, quarterback. Minka Fitzpatrick, safety. Joseph Osai, linebacker. Demario Davis, linebacker. David Onyemata, defensive line. Perdeu Jermaine Johnson, edge. Elijah Vera Tucker, offensive line. John Simpson, guard. Quincy Williams, linebacker. Tyrell Taylor, quarterback. E Tony Adams, safety. Movimentações do Jets, Bado, foram muito voltadas aqui à defesa, né? Com exceção do Dino Smith, basicamente na Free Agents, né? No Que é draft uma até mudança trouxe importante, né? isso. E no draft até trouxe daí alguns nomes mais jovens para juntar com um ataque que já era jovem ali, com algumas outras peças que a gente vai falar na sequência. O que você me diz, cara, das movimentações do Jets? Você acha que o Jets agora consegue estabelecer um padrão diferente? Você confia no glorioso Aaron Glenn ou não? O que você pensa desse New York Jets? Cara, não confio no Aaron Glenn, acho que ele foi um técnico que demonstrou bastante red flags ano passado, né? Com a forma como ele se portou, com as decisões, como é que a gente fala? Aquelas decisões ali muito de supetão, assim, claramente emocionadas ali, que deu para ver, que acho que é uma postura perigosa para um cargo tão importante como é o cargo de head coach da NFL, né? Mas eu acho que o elenco em si, eu sei das suas ressalvas com o Dino Smith, mas em relação ao que o Jets tinha no ano passado, eu acho que é um upgrade interessante ali para ter um pouco mais de estabilidade nessa posição e um cara também que já passou pela franquia, né, Neminha? Então sabe onde está pisando, ele não é algo totalmente novo para ele, né? Ele foi draftado no Jets, né? No segundo round lá da 2015, não, 2012, não sei, agora tô em dúvida. Já confiro aqui. Mas eu acho que é uma mudança importante ali para ter um QB mais 2013, no draft de 2013. Ainda daí complementa com um receiver de primeiro round para fazer a dupla ali com o Garrett Wilson, como esses dois receivers que eles investiram alto. O Breece Hall acho um bom running back, e daí vamos ver a linha ofensiva como vai se portar. Defensivamente, eu gostava mais do Jets na época do Robert Saleh, acho que era uma defesa muito mais sólida, mas tem bons valores ainda, né? Traz o Minka Fitzpatrick, que eu acho que é um bom jogador, DeMario Davis, tem algumas outras peças interessantes aí, mas acho que já perdeu bastante daquele potencial defensivo que havia, até porque é uma mudança de sistema total, vai trazendo jogadores aí que vão se adaptando a esse novo sistema melhor do que os que estavam antes no elenco, enfim, acho que é um processo em andamento.
Mas eu não acho que o Jets é um time competitivo, assim, a ponto de, pô, já tá falando em brigar aqui alguma coisa, muito pelo contrário, acho que é um ano que ele vai ter que provar que não é um time horroroso, né, Nemir? Acho que tá um pouco acima do Dolphins ainda, porque, assim, é muito difícil alguém pior. Acho que o Dolphins vai estar disputando ali com, como a gente já falou, né, até nos episódios anteriores, acho que com Cardinals, com Browns, com quem mais aí que a gente pode pensar aí que vai estar nessa disputa aí do pior time da liga. Eu acho que o Jets, ao meu ver, tem um potencial para dar um passinho além disso, mas nada também muito estrondoso. Concordo com você. O ataque aí com Gene Smith, Brice Hall, Gary Wilson, Adonai Mitchell, Omar Cooper, Kenyon Sadiq, Olu Fashanu, Dylan Parham, Josh Myers, Joe Tipman e Armand Membu. A gente tem aí vários nomes de primeira rodada, né? Armand Membu, Omar Cooper, Kenyon Sadiq aí chegando agora, o próprio Brice Hall foi primeira rodada, né? O Gary Wilson também. Então, são jogadores, né? Draftados, digamos, a peso de ouro, novos, e que para mim, assim, cara, não é, o Jets não é uma equipe para hoje, né? É uma equipe aí que está sendo moldada talvez para daqui a 2, 3 anos ali, quando Vamos essa ver se o galera de técnico chega lá fato. junto, né? Tem isso aí, mas eu vejo talento, né, cara? Diferente de algumas equipes que a gente olha assim, a base, né, com os rookies, você fala, puta, é uma base meio esquisita aí e tal. O do Jets, cara, eu vejo qualidade, né? Então, resta saber se o Dino Smith, por exemplo, vai conseguir conduzir esse ataque aí, distribuir, né, os passes com as opções que tem, que não são ruins, são boas. Então, me agrada esse ataque do Jets, assim, cara. Óbvio, que nem você falou, não é para ser um ataque que vai do 3-14 para 10-9 e pegar playoffs. Acho que isso seria algo inimaginável, até para o mais otimista torcedor do Jets, né? Seria algo mágico se acontecesse. Acho que algo mais lógico ali é uma melhora para atingir, sei lá, umas 7 vitórias ali. É, isso. Bem. Tô nessa linha aí também. Seria algo bem satisfeito para esse ataque do Jets. E na defesa, temos aqui uma defesa 4-3. Kingsley Enagbari é de um lado o Ed, no outro é o Will McDonald the Fourth. Devondre Sweat e Harrison Phillips são os defensive tackles. Os linebackers, Demario Davis, Jamie Sherwood e Kiko Mauigoa. Cornerbacks, Nashon Wright, Brandon Stephens e o Jervis Brownlee Jr., o Nickel, André Cisco e Minka Fitzpatrick, uma boa dupla aí de safeties, né? O Cisco veio ano passado aí do Jaguars, se não estou enganado. É uma defesa também, cara. Você falou ali, claro, não é a defesa da época de Robert Saleh, mas também não é uma defesa, para mim, olhando assim, cara, que eu possa falar, essa defesa é top 20 para trás, assim. Eu acho que é uma defesa mais top 16 ali. Ah, também não, eu acho também, mas. Pode ser que os números não se apresentem, né, Bado? Porque daí talvez o ataque não ajude, daí a equipe Isso. fica sobrecarregada, mas eu acho que é uma defesa bem digna, assim, cara. Também acho. Não, acho que é honesto, assim. Acho que perdeu aquele potencial de ser uma defesa top 5 que tinha lá naquela época, né? Quando carregava o time claramente, mas ainda acho que é uma defesa bem competente. Maravilha. Esse é o nosso não, né? Esse é o New York Jets. Nosso seria do glorioso pai do Brasa, lembra? Que o Brasa, Ah, sim, sim, sim. Com o certeza. Brasa Adorava uma aquela vez, polo maroto do Jets. cara, o Brasa, coitado, né, do pai dele, né, cara? O cara veio para Nova York e ele levou uma coleção de produtos do New York Jets, cara, que maravilha, né? Que filho é esse, né, cara? Pois é, Porra, podia ter levado o Big Blue, pelo menos, né? com filho desse, meu amigo, não precisa de inimigo não, né? Tá louco. É, meu. Algo mais adicional, Bado? Damos por Acho que encerrado é a isso. AFC East. Acho que fechamos aí na AFC East aí com dois polos bem diferentes, dois times bem competitivos e dois aí que tem também para baixo, né? Exatamente. Então, você que chegou até o final, pessoal, não esquece de dar o like pra gente, interage, comenta lá no YouTube aí que a gente responde, ou lá no nosso Instagram, segue a nossa página, compartilha aí com seus amigos aí e com a comunidade de vocês que acompanha a NFL.
que a temporada já está chegando, batendo na porta, e vai ser um prazer aí estar sempre aí debatendo com vocês. Como eu costumamente faço aí em vários grupos, né, no WhatsApp, mas a gente também quer fazer isso aí no Instagram, lá no YouTube. Então, se você tiver à vontade, compartilhe a sua opinião aí, que a gente vai estar com prazer respondendo. Então, nos vemos no próximo episódio, Bado, que fecha todas as divisões com a AFC Oeste, que daí sim, né? Aí o bicho vai pegar episódio dos nossos times, e aí o pessoal vai ficar com certeza muito mais ligado. Nos vemos lá, um grande abraço e até lá.